Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem, literalmente, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta interessantíssima que vai acontecer em momentinhos aqui. Nós estamos com um autor renomado, uma pessoa ilustre, absolutamente ilibada, como todo bom juiz precisa ser. Dr. Marcos Maierton está ao nosso lado, privilegiando o nosso ambiente. Antes de passar diretamente para ele, eu gostaria de pedir, na realidade, pedir encarecidamente a vocês que lembrem-se de uma coisa. Em outubro teremos eleições em todos os âmbitos, presidente, para lá, aquela turma toda. Vale lembrar que quem comanda nosso país não é o presidente. Quem comanda o nosso país, quem faz as leis que eu, você e até o juiz que está aqui ao nosso lado deve se pautar, são o deputado federal, os deputados federais, deputados federais, e os... É porque federação é uma só, né? Eu sempre faço confusão com isso. E os senhores ilustres, isso é uma ironia, ilustres é uma ironia, senhores senadores. O presidente da República é quase que, no nosso sistema, uma figura decorativa. Não menos importante, mas o prioritário é o senador e o deputado federal. Portanto, avalie bem o caráter deste cara que você vai levar para o Senado e para a Câmara Federal. Este cara é que pode reduzir o nosso país a pó ou a ouro. Vocês é que vão decidir. Lembre-se disso, por gentileza, porque é muito importante. Nós estamos vivendo uma situação muito degradante e que só nós, com o nosso voto, podemos resolver. Ok? Mestre, desculpe este falatório todo aqui, te peço permissão para falar isso tudo, porque eu acho que as pessoas se esquecem disso. Mas não tem nada que pedir desculpa, eu estava aqui até emocionado com as suas palavras. Para de chorar, porque... para de chorar. Porque é importante que cada brasileiro tenha essa noção, essa responsabilidade. Sim, o nosso espiquinalta, ele é naturalmente uma pessoa letrada por excelência. Naturalmente, ele sabe disso que eu acabei de falar. Mas isso vale para ele falar para os seus amigos, para os seus arredores, para as pessoas que trabalham para ele, porque as pessoas não sacam isso. Então, tanto que, veja só a sacada, a eleição é presidencial. Sim. O resto nem se fala, porque não interessa. É verdade. Nós temos esse hábito, ou esse mau hábito, de focar a nossa atenção no presidente da República, não é? E não levamos em consideração que o Congresso Nacional tem um papel importantíssimo. A maneira como você destacou aí é perfeita. Infelizmente tem essa importância. Ou melhor, felizmente no sistema, mas infelizmente como ela é mal versada. Vamos lá, vamos falar do seu livro e de você. Falar de livro. Marcos Maierton aqui ao nosso lado, poeta, cordelista, compositor, juiz federal dos bons, eu posso garantir para vocês. Toda atividade tem o bom e o mal. Felizmente você é o bom. Tem suas obras diversas vezes, isso aqui é muito importante, indicada para o Programa Nacional do Livro Didático, editor do blog Mundo Cordel e membro fundador da Academia Quixadense de Letras e da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, ABC Jurs, e ilustre cidadão cearense. Porreta mesmo. Isso! E recentemente editou um livro interessantíssimo que, a priori, faz com que a gente ria. E depois, quando você lê uma segunda vez, ou mesmo a mesma página, faz com que a gente pense, reflita naquilo que, a princípio, parece uma ironia, uma gozação ou um mero desabafo. Breve Anotações de um Andarilho, pela editora IMEF. De onde é essa editora? É de Fortaleza. Fortaleza. Essa editora... Aldeota, né? O bairro é Aldeota, se sim, me fala a memória, é sim, isso, né? É. Isso mesmo. Mestre, aceitei? Acertou. Acertei?
Acertou. Porque eu li, o teu livro é interessantíssimo. Bom, primeiro, capa dura é um belíssimo presente, diga-se de passagem, para quem tem bom gosto. Porque não é para qualquer um que você pode dar um livro que você editou. Uhum. Você sabe disso. Não tô querendo evitar a venda, pelo contrário. Uhum. É um livro muito interessante, como eu já falei, porque depois tem alguns aqui que eu quero que você explique. Sim. Alguns. Cada folha tem um poema que significa alguma coisa. Mas olha, eu morri de rir. Eu falei, não, peraí, o Marcos é um cara sério. Opa! O Marcos é um cara Sério, porém bem-humorado. Não, eu estou falando é um cara sério, porque eu o conheci agora, quando ele veio ao programa. Nós só falamos ao telefone uma Sim, vez. uma Né? vez. E por telefone a gente saca que tipo de papo você tem, que tipo de profundidade cultural você adquiriu nessa tua pouca trajetória de vida. Mas é interessante que eu justamente li, morri de rir e falei, peraí, tem alguma coisa por debaixo desse tapete. Deixa eu dar uma olhadinha. E é isso mesmo, não é, mestre? Vamos lá, fala do livro, por favor. O que o nosso speakinauta vai encontrar com o teu livro? Essa é a pergunta padrão. Né? Ah, tá certo. Bem, o livro, Breves Anotações de um Andarilho, não é, Ralf? Eu tento transmitir, através do título, eu tento anunciar do que trata o livro. São realmente breves anotações, não é? São textos breves e, como você muito bem identificou, por um lado, você encontra alguma coisa bem humorada, você pode dar umas boas risadas, e por outro lado, encontra determinadas reflexões para a vida toda. Então, eu costumo realmente dizer que esta é uma obra que você não deve ler só uma vez, e nem leve de uma vez só. Né? Você deve, de vez em quando, abre numa página aleatória e ler, que você vai encontrar alguma coisa que dá certo com aquele seu momento. Então, dependendo do momento que a pessoa leia, ela pode achar mais divertida ou pode achar que tem mais reflexão. Mas é uma característica dos microcontos, né? O livro, para quem está nos assistindo, ele é um livro de microcontos. São 70 microcontos. Cada um deles tem uma ilustração correspondente. Muito bonita, por sinal. Ficaram muito bonitas. bonitas. Né? Diferente. Quem é ilustrador mesmo? Valdério Costa. Valdério Costa é um artista plástico de Brasília e que se tornou meu parceiro nessa obra, porque eu entreguei os textos para ele e deixei ele à vontade. Eu digo, Valdério, eu não quero ilustrações óbvias, eu quero que você solte a sua criatividade. E ele entendeu o recado e fez essas ilustrações. Então, ficaram 70 microcontos com as correspondentes ilustrações. E os microcontos, como se sabe, são histórias contadas com uma quantidade pequena de palavras e que, por causa disso, deixam um espaço muito grande para o leitor completar com suas próprias impressões. Ele interpreta, né? Ele interpreta. Ainda ontem, eu estava comentando isso com alguns amigos ligados à cultura e dizendo que toda obra literária ela é incompleta, não é? Ela só se completa quando alguém lê e coloca naquela leitura as suas próprias impressões, experiência de vida, sua ideologia. Então a obra se completa. Sim, tanto que se você lê o livro 2 vezes em um lapso temporal de 10 anos, a interpretação é outra. Totalmente diferente, não é? Você amealhou o conhecimento. Exatamente. E por aí. E o microconto, por ser muito sintético, ele deixa um espaço bem maior para que o leitor desenvolva essa leitura. Né? Há quem diga, inclusive, que é uma leitura mais difícil, porque o autor entrega pouco material para que o leitor desenvolva a sua interpretação. Né? Olha, então, eu não achei difícil a leitura, pelo contrário, justamente, tem uma certa dualidade, não dubialidade. Como eu falei no começo, você morre de rir, algumas. Tem aquela que o sujeito pergunta, pô, mas você anda tanto assim, não é exatamente isso. Você anda tanto assim com uma mochila nas costas, por que você não vai de carro? Porque o carro é muito mais pesado. Essa eu delirei, quase que eu caí da cadeira. Porque eu muitas vezes faço esse tipo de brincadeira. Mas você fez uma brincadeira com uma certa seriedade. Eu entendi,
nessa aí. Conta, como é mesmo? Como é que Esse microconto chama-se Bagagem, bagagem. não é? Até escrevi aqui. Bagagem, Bagagem. É, O 46. o Ponto. 46, Vai te bagagem. ajudar, hein? Bagagem eu não sei todos de cor, mas alguém chega para o andarilho Aham. e pergunta para ele, fala assim: olha, eu sei que você tem família, você tem casa, né, você tem dinheiro no banco e viaja por aí a pé com essa mochila. Não seria mais confortável fazer isso de carro? E o andarilho responde: olha, essa mochila já me pesa o suficiente. O carro pesaria muito mais, não é? Eu morri de rir, mas depois, como eu te falei, aí eu li de novo. Nesse caso, eu li 3 vezes. Aham. Porque eu pensei, não, aqui tem alguma sacada embutida que seria, estou tentando ser talvez muito existencialista, sei lá, a possibilidade de você se livrar dos pesos pesados e andar com as coisas mais leves para tornar a vida mais fácil, Exatamente. mais feliz. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque, Uhul! veja bem, ter um carro já acarreta peso, porque você já tem que pagar imposto, você tem que fazer É uma seguro. família. É uma família, É uma família. é pelo menos um membro a mais da Carro família. pequeno ou grande é uma família. Né? Ponto e Então, basta. o Não tem ter um jeito. carro já é um peso a mais. E se você pega aqui o metrô, vai lá do outro lado da cidade, volta, você foi e voltou, não teve maiores preocupações. Se você vai dirigindo, aí se preocupa se não vai bater, ou se alguém vai bater em você, ou se você passa no Se sinal vai achar o vermelho, toma uma estacionamento multa, se vai e achar o tal. estacionamento. Então, o transporte, ele tem uma série de pesos para carregar que não vão dentro da mochila, mas eles acarretam esse peso. E o andarilho, nosso personagem, ele é extremamente livre, né? Quanto menos coisas para ele carregar, melhor. Não, e ele está sempre em movimento, né? Sim. Está sempre em movimento. Não, porque como eu te falei, na terceira vez eu ainda não tinha sacado. Falei, pô, porque tem outros aqui, depois se der tempo a gente menciona, para você fazer a gentileza de explicar. Uhum. Mas você falou, não, tem que ter uma sacada extra aqui. Depois eu falei, não, peraí, é o lance do peso social, o peso do tempo e tal. E vai por aí. Isso. Como que você fez esse lance? Qual foi a sacada? Como que você teve esse insight de escrever um livro sobre um andarilho? Como que veio isso na cabeça? Que Isso loucura foi. aconteceu de uma forma muito interessante. Você sabe, que eu já tinha publicado outros Sim, livros. Mas são didáticos, para didáticos, Sim, todos exitosos, todos diga-se de exitosos, passagem. né? Já tive livro realmente selecionado para o PNLD, para o PNBE. E eu escrevo basicamente contos, escrevo crônicas e, fugindo um pouco do tradicional, escrevo literatura de cordel, né? E tenho, Que é uma inclusive, ciência fantástica, diga-se de passagem. porque a literatura de Não, cordel, não é para qualquer um, não. a gente tem que trabalhar sempre dentro de uma métrica e dentro de uma rima, né? Que para fazer a narração observando aquela métrica, aquela rima, precisa ter uma certa habilidade, né? E eu tenho essa habilidade naturalmente. Nunca ninguém me ensinou a escrever Fantástico. cordel, mas isso surgiu naturalmente. E tenho um orgulho de dizer que sou um dos poucos cordelistas que escreve ficção em cordel, né? Então, tem cordelista que faz a adaptação de romances, O cotidiano, né? faz uma homenagem a determinado fato, né? E eu estou entre aqueles que escrevem ficção. Eu crio realmente um enredo e conto tudo aquilo em verso. Pois bem, então estava eu escrevendo essas coisas quando resolvi ingressar no mundo das redes sociais. E escolhi para a rede social a que tinha menos espaço, o Twitter. Mas eu fiquei sem saber o que eu ia dizer ali. Eu vi, as pessoas falavam da sua vida, criticavam os 120 palavras? políticos. Eram 140. Agora são 280 280 caracteres. caracteres. Eu nunca usei o Twitter, por isso eu estou falando. Pois é, mas aí quando eu ingressei, eu digo, a única coisa que eu sei fazer é contar histórias. Como é que eu vou contar histórias em 140 caracteres? E aí foi que veio o desafio do microconto. Digo, não, eu vou fazer um esforço de síntese que a história caiba em 140 caracteres. Quanto tempo faz isso? Isso faz, eu comecei tem uns 4 anos. Então tem muito a melhorar, hein? Ah, sim.
Mas o Twitter facilitou a minha vida. Que audácia. Eu estou brincando, naturalmente. Não, engraçado. Eles sabem que eu estou brincando. E o Twitter me facilitou a vida, que depois de uns 2 anos para cá, ele dobrou o espaço para 280 caracteres. Aí virou um luxo. E você não se perdeu? E agora? Não deu crise de identidade? Não, pelo contrário. Aí ficou bem melhor, né? Aí com 280 foi um tamanho bom, não precisa mais do que isso, né? Embora a categoria microconto permita até meia página pode se considerar um microconto. Desculpe, e o andarilho você classifica como um gesto cínico, na boa, hein? Um gesto cínico. Como que você classifica a obra para o nosso espequinauta entender efetivamente, ir lá na livraria e adquirir? A obra, né? Porque o andarilho não é o personagem, e sim o livro. Não, a né? obra como um todo. A obra como um todo. Como você classifica? Eu... Faixa etária, essas coisas. É tudo para qualquer um, né? Não, a faixa etária realmente é bem ampla. Está liberado. Né? Está Aliás, liberado. diga-se de passagem, não tem um palavrãozinho, não tem um sentido mais jocoso ou chulo. É tudo com extremo bom gosto. Eles sabem que eu não indico nada daquilo que eu não tenha convivido, não tenha sentido. E quanto a isso, Rafa, eu sou muito cuidadoso também. É um livro fantástico, como já falei para vocês, capa dura, com uma ilustração muito diferenciada, e Valdério, né? Valdério fez. Eu falo Valdério como se eu conhecesse. E que é um excelente presente, é um livro para você ter, como ele falou, tenha à mão, um dia qualquer você, tipo I Ching, você abre, lê e absorve alguma explicação, algum ensinamento, ou você desabrocha para alguma outra coisa. É muito legal. Termina. Bem, então eu classifico como um livro que convida a reflexões a partir de coisas cotidianas. A partir de situações simples do dia a dia, a gente consegue identificar momentos que permitem uma reflexão para a vida toda. Né? Então é dessa maneira que eu vejo. Só um detalhe, você perguntou faixa etária. Quando eu terminei de escrever e juntar com as... Não, foi um exemplo que eu dei. Pode falar da faixa etária se você identificar. Não, é que houve uma coisa interessante nisso aí. É que depois do livro escrito e ilustrado, nós levamos num designer, que foi o Haroldo Brito, que foi quem construiu realmente o livro, e eu levei a editora IMEP, mostrei para a Lucinda, que é a nossa chefe lá da editora, e a Lucinda Marques, eu levei para ela já meio assim, olha, Lucinda, o livro não está no padrão dos livros paradidáticos que você costuma editar, tem livro meu editado, tudo. Mas eu tinha que lhe mostrar, né? E aí mostrei só o boneco, né? O esboço, né? O esboço do livro. E ela olhou o livro e disse, pelo amor de Deus, é nós. É nós. Esse livro eu vou publicar o livro. Eu digo, olha, Lucindo, o livro vai ficar um pouco mais caro porque ele tem capa dura, ilustração. Não quero saber. O que torna o livro mais caro é a ilustração, não a capa dura. Né? Pois é. Mas ela disse, não, o livro é nosso e pronto. E olha, assim pegou e editou o livro, já mostrou nas escolas e o interesse que despertou foi de professores para utilizar o livro, inclusive para o pessoal do ensino médio, como uma abertura de um determinado assunto. Então, lê um microconto e abre para o debate. Não só o debate, hein? Desculpe te interromper. Não, sem problema. Estou muito juvenil hoje. Desculpe o corpo presente também, você dá lições de portuguesa. A maneira como você escreve, um professor de português bom vai literalmente tripudiar em cima das coisas que você escreveu. Ali você tem um manancial para ensinar. Eu tinha um professor no ginásio, né, que a gente chamava anteriormente, que ele, de cara limpa, professor de português. Foi o que me valeu passar no vestibular, por sinal. Ele perguntou, o que vocês querem analisar hoje? Aí, palavra tal. Ele dissecava a palavra. Você saía de lá, inclusive, fazendo redação, como a gente chamava antigamente, redação com a palavra que foi escolhida. E eu acho que um professor vai fazer a mesma coisa com o que você escreveu. Abre uma página aí. Se o cara for bom. Sim. Se o cara for bom.
Se for médio, não vai entender o assunto, não vai entender a tua mensagem. Pode Mas ser. você dá, literalmente você dá aula de português ali. Eu sei que não foi essa a intenção. Não foi. Não foi essa a Mas intenção. os professores É óbvio que têm isso. manuseado o livro, eles têm se interessado muito pelo livro. Mas pelo linguajar ou pelas hipóteses que estão formuladas ali? Eles fazem, digamos assim, eles gostam dos temas que são abordados, falam que os temas são bastante variados. Sim. Não, Então, olha, esse exemplo que você deu, já teve um professor que falou, olha, se eu pego qualquer página e digo para os meus alunos, olha, leia esse microconto e escreva uma redação sobre este fantástico. tema, Puxa vida. é excelente para esse Então tipo os de caras já atividade. estão fazendo isso. Que Já legal. estão fazendo. E acreditem, eu não sabia disso. Isso surgiu agora no papo de boteco aqui, que como eu gosto de falar que é. Deixa eu analisar. Tem um que eu achei fantástico, que é o Luz. Você lembra dele? Lembro dele, ele abre o livro. É o Está primeiro. aqui na página 8, é o primeiro. É o primeiro. Olha, é de uma profundidade a toda prova. É verdade. Por favor. É verdade, né? Luz, não, é verdade. Quando eu li aquilo, eu não precisei ler a segunda vez. Uhum. Aquilo foi, putz, que fantástico. O cara tem uma profundidade, desculpe o termo cara, mas foi como eu pensei. Fica à vontade. Pô, o cara é fantástico. O cara Fica à vontade. chegou aqui no âmago de uma questão que é profunda e seguramente norteia o sonho e os problemas de muito ser humano que... E eu descobri, por causa do livro, que muita gente não sabia disso. Muita gente, depois que leu o livro, porque é tão falou, óbvio, olha, né? você me deu uma dica aqui, que agora eu faço isso e funciona. Então vai, não se esquive, Que fale. É o microconto que abre o livro, né? Luz, que diz assim, deitou, apagou a luz, fechou os olhos e viu tudo com absoluta clareza. Fantástico. Às vezes, a escuridão exterior é fundamental para iluminar o interior. Fantástico isso, né? Esse eu não precisei ler uma segunda vez. Porque nem todas as pessoas entendem isso e praticam isso muitas vezes, mas é tão óbvio. É igual você passar numa rua 4, 5 vezes e não lembra mais o nome da rua. Você não precisa ler a placa. É por aí, né? E às vezes é isso mesmo. Você só precisa de um instante, fecha os olhos, olha para dentro de si e você encontra, às vezes, soluções para problemas que parecem bem difíceis. Tem um aqui que é da página 12, que ele é profundo também, mas a maioria das pessoas já entenderam isso, felizmente. O cardíaco. Esse cabe não tem microconto ruim. Eu saquei alguns que me chamaram assim mais atenção, que foram, no meu modo de ver, ignorante que sou, mais impactantes. Né? Então vamos lá, o cardíaco. O cardíaco, ele tem uma brincadeira que permite pelo menos duas interpretações, todas duas absolutamente válidas, não é? Que ele diz o seguinte, também não sei todos assim decorado, mas esse eu acho que eu sei, né? Que diz assim, de tanto que se recusou a ouvir o seu coração, este um dia cansou e calou-se para sempre. Até porque você ouve, quando você não ouve o seu coração, você não ouve do outrem. Né? Por aí, né? Você não está conseguindo ouvir nem o seu. Você se alija da contenda e dane-se. Pois é. E tantas vezes a gente tem uma decisão importante para tomar e alguém, às vezes a mãe da gente aconselha, ouça o seu coração, né? E o coração diz, faça isso. Aí você racionaliza e diz, não, eu vou fazer isso porque é mais racional. E muitas vezes se dá mal, né? Nem todos têm esse poder intuitivo que a maioria das mulheres tem. As mulheres parece que têm isso mais desenvolvido. Se eu tivesse ouvido 10% dos conselhos da minha ex-esposa, eu não teria 90% dos problemas. Exato. Com toda certeza. Agora, o duplo sentido é o calou-se para sempre, né? Perfeito. Fica aberto para o leitor. Ou o coração nunca mais disse nada, ou o cara morreu, simplesmente. Né? Mas quando o coração não diz nada, porque o cara morreu. Porque o coração vive dizendo para nós o tempo todo, né? É verdade. A gente é que não ouve. Tem um outro também aqui. Bom, como eu falei para vocês, são todos ótimos. Não é? O fome.
Está na página Ah, 14. o Fome, eu tenho que mandar os royalties pro meu pai, porque ele é inspirado em algo que o meu pai dizia. Meu pai, muito pobre, saiu da serra chamada Serra da Meruoca, que fica Meruoca? pertinho, Serra da Meruoca, que fica Muito. pertinho, fica a 200 quilômetros de Fortaleza, pertinho de Sobral. E quando eles saíram, eu digo que eles deixaram de passar fome na serra para ir passar fome na cidade, né? Com a E ele, possibilidade de não passar mais, né? exatamente. E ele, muitas vezes, durante a minha vida, eu ouvi ele falar isso. Ele diz, olha, a situação lá em casa era tão difícil que se dissessem assim, vocês vão comer o pão que o diabo amassou, a gente ia brigar por um pedaço, né? Cada irmão ia Eu brigar fiquei por um emocionado pedaço. quando eu li isso aí. É, Né, essa também não precisou ler duas vezes, mas eu fiquei, porque eu vi e sei que há muitas famílias nessa situação. Infelizmente, é uma situação de gravame uhum, que permeia também pela nossa sociedade e que nós, eu e você, talvez possamos fazer coisa alguma com relação a isso. exato. Mas você já passou fome, pelo visto, eu também. Não, eu não passei, mas meu pai passou. Eu passei muitas vezes, então eu sei o que isso significa e me sinto muito impotente para ajudar as pessoas que estão passando por isso. Uhum. Mas o texto, se não me falha a memória, o pai chegou... Fala você, pai. O texto ele é simplesmente assim, né? Fome. Chamou os filhos e falou, comeremos o pão que o diabo amassou. E a meninada foi dormir feliz, acreditando que não passaria fome naquele dia. Fantástico isso. É isso aí. Que coisa dolorosa. Que né? coisa dolorosa, é bem dolorido esse aí. Não, quando eu li, olha, por pouco que não fui às lágrimas, porque realmente é muito impactante, né? Bom, vamos terminar com um gozadinho, Vamos lá. um brincalhão aqui, porque Aham. afinal de contas, estamos quase chorando aqui. Esse da fome é muito, doído. me cortou o coração, me remontou a Priscas Eras. Vamos lá. Queda, na página 116. Lembra? Ah, Queda eu lembro. Esse Ele é curtinho. Esse é para encerrar mesmo, numa boa. Eles são 3 frases curtinhas, né? Que escorregou numa mentira. Não, tropeçou numa mentira. Escorregou numa desculpa esfarrapada e acabou caindo no ridículo. Fantástico isso, né? Porque quando você mente, normalmente você está sujeito a isso. Sempre. Você... Quando você é descoberto, é um ridículo miserável. Mas e tem um detalhe, né? Se você é descoberto que você mentiu e você assume e pede perdão, pessoal, é verdade. Aí você ainda se sai razoavelmente. Mas quando você tenta uma desculpa... Mente em cima daquela. Mente em cima da mentira, inventar a desculpa e a desculpa não cola, aí não tem jeito, Fica você pior, né? cai É literalmente no ridículo. Pior emenda que o soneto, né? Eu nem sem sei dúvida. como surgiu isso, mas pior emenda que o soneto Eu não tem nada a nunca ver. entendi o que significa Também isso. não, mas eu ouço isso desde criança. E às vezes eu derrapo e falo essa bobagem aí, não sei porquê. Mas, de fato, a pessoa que é pega numa mentira e tenta contar numa outra e que também não cola, nossa, como fica pior isso? Né? Pois é. E aí cai no Assim ridículo. como você, juiz, veja só, vou aproveitar aqui. Fica à vontade. Eu fico muito cabreiro quando algum político, normalmente, é pego numa situação delituosa, não precisamos explicar o que é, aí ele se defende da seguinte maneira: bom, eu fiz, mas a prova é ilegal, então não vale. Como é que fica isso socialmente? Ou seja, você tem um ladrão, pegou, foi pego e tal, parará, todo mundo viu, todo mundo sabe, mas a prova foi obtida de maneira ilegal. Como é que fica isso? Eu entendo até que a prova tem que ser legal para preservar a sociedade como um todo, é como eu vejo. Exato. Mas, o cara foi pego ali na boca, com a mão na botija, com a boca na botija e tal. Exato. Mas a prova é legal, então não vale. Isso não é uma preservação de um ato delituoso para você, melhor, um acobertamento de um ato delituoso? Mas veja só, é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. O prejuízo é menor. Concordo. Então, diante realmente de uma prova obtida ilegalmente,
juridicamente não se vai poder aplicar a punição. Mas como nós não temos só a esfera jurídica, nós temos também a esfera moral, aquela pessoa vai sofrer as consequências morais daquele ato. Você pensa que está na Suíça? Não. Você está no Brasil, você está lidando com um político brasileiro. Você tá Pois é, o problema da punição moral é que ela alcança só quem tem consciência, quem tem essa moral, né? Quem não tem, perfeito, vai sair feliz da vida, né? Então, com paciência. certeza. Vai fazer de novo. Vai fazer pior, de novo, né? vai. Meu caro, muito mesmo obrigado por ter vindo. Desejo que todas as forças benéficas do universo te mantenham assim, fluido, probo, ilibado, para que você continue não só a juizar direito, tanto quanto trazer para nós as coisas boas que você tem dentro da tua cabeça e que fluam do teu coração. Obrigado mesmo, de todo o coração. Você está literalmente abrilhantando o nosso espaço com a tua presença. Muito obrigado. Poxa, Rafa, muito obrigado. Eu que fico agradecido. Pessoal, conversamos com Marcos Maírton. É isso mesmo? É isso Marcos mesmo. Maírton. Não, por causa do sobrenome, Maírton, Maírton. Uhum. Eu nunca sei como se fala dele. Marcos Maírton, que trouxe ao mundo breves anotações de um andarilho, que eu recomendo muitíssimo, além de ser um livro que vai te dar algum prazer de ler, efetivamente, vai fazer com que você reflita sobre as coisas todas que estão ao nosso derredor. Muito interessante, quanto mais não seja um belíssimo presente para você dar para um jovem. Criança não, eu não daria para criança, mas um jovem, a partir dos seus 16 anos, já pode ler, já pode entender. Os adultos, então, nem se fala. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, tanto quanto a presença tua. E olha, muito obrigado pela audiência, principalmente a paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.